Olá, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, onde eu faço aqui estudo bíblico, resenha dos livros da Bíblia e também ensino Libras e tem várias coisas legais também. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao meu canal do YouTube e fique à vontade. Estou gravando esse vídeo aqui hoje como um vídeo especial de Dia das Mães, porque hoje é o Dia das Mães. Se você é mamãe, feliz Dia das Mães, que Deus te abençoe, abençoe sua família, que Deus guarde vocês, seus filhos, seus netos, que Deus abençoe vocês. Eu não sou mamãe ainda, mas se Deus quiser, né, se for da vontade de Deus, um dia eu serei mamãe também. Mas vamos lá, Dia das Mães, eu resolvi vir aqui falar sobre a mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus. Jesus, o Messias, o Cristo, já era anunciado desde muito antes da vinda dele, né? Então, antes de Jesus nascer, já tinham aí em livros de 600, 700 anos antes de Cristo, já haviam profecias no livro de Isaías, em outros livros dos profetas também, que falavam, vai vir um menino, a virgem conceberá, dará à luz ao menino, e esse menino será Emanuel, será chamado Emanuel, que significa Deus conosco, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o principado está sobre os seus ombros. Então a Bíblia já vinha falando de Jesus antes mesmo dele vir. E quando Jesus vem, o nascimento de Jesus até a sua morte e ressurreição é narrada aqui no Novo Testamento da Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu tenho aqui no canal vídeos de resumo de cada um desses livros. Os livros dos profetas que profetizaram sobre a vinda de Jesus. Vou deixar aqui em cima o link para o vídeo de Isaías, no card aqui de cima. Tenho também um vídeo da história de Jesus contada no livro de Mateus, vou deixar também o card aqui em cima e no decorrer do vídeo vou deixando aí vários cards para você clicar e aprender mais sobre esse assunto quando encerrar esse vídeo aqui. Mas vamos lá, voltando aqui a Maria, mãe de Jesus. A gente vê que na Bíblia fala sobre Maria, nos evangelhos também, e lá no livro de Lucas conta com mais detalhes o que aconteceu. Na verdade, Maria tinha uma parente, né, uma prima distante, de nome Isabel. Isabel já era bem velha e ela não tinha filhos. E naquele tempo, uma mulher que não tinha filhos, né, que era infértil, essa mulher ela era vista como uma mulher rejeitada, como que Deus não permitiu que a geração dela continuasse, portanto ela era uma mulher rejeitada, esquecida por Deus. E a gente vê isso na Bíblia em vários momentos, várias mulheres que não podiam dar à luz e que Deus abençoa e que vem um filho, né, em alguns casos na velhice, outros não, mas que a Bíblia diz que essas mulheres oraram e Deus abençoou e Deus abriu a madre, enfim. Temos na Bíblia a história de Ana, temos na Bíblia também a história de Raquel, temos a história de Sara e de várias outras mulheres que passaram por essa situação. Então Isabel não podia ter filhos, ela já era bem velha, a Bíblia diz que ela era avançada de idade. E ela era prima de Maria, uma prima distante. E aí o anjo apareceu para Zacarias, que era o marido de Isabel, e disse que a esposa dele teria um filho. E assim aconteceu, Isabel engravidou do marido dela, né, de Zacarias, e a partir de então ela segurou em seu ventre João Batista. E quando Isabel já estava mais ou menos pelo 6º mês de gravidez, o anjo Gabriel apareceu a Maria e falou com ela, e o anjo Gabriel falou que o ventre dela foi escolhido, né, que ela foi escolhida entre as mulheres para ser mãe do Filho de Deus. Maria, a princípio, se assustou porque ela era uma jovem virgem e ela estava noiva de José. O noivado naquela época não era como o noivado que a gente vê hoje em dia. O noivado naquela época ele já tinha um peso parecido com o de um casamento. Tanto que se um noivo quisesse terminar o noivado, precisaria fazer uma carta de divórcio. Já era um divórcio se largasse o noivado. Então Maria, ela estava ali prometida para José. Ela era noiva de José, estava aguardando o casamento com José. E aí o anjo aparece para ela e diz que ela receberia em seu ventre
o Filho de Deus. Obviamente, a notícia naquele primeiro momento deixou Maria um pouco perplexa e Maria pergunta para o anjo como isso pode acontecer, eu sou virgem. E o anjo explica para ela, né, que ela engravidaria, que viria o Espírito Santo sobre ela e ela engravidaria. E aí, a partir daquele momento, ela aceita, ela concorda e ela fala: seja feito comigo conforme a vontade de Deus. E assim, Maria, virgem, engravida de Jesus. E quando José, que era o noivo de Maria, que sabia que não tinha tido relações sexuais com Maria, soube que a Maria estava grávida, imagina só a situação. O que José faria naquela situação? Vamos lá. Por questão cultural daquela época, a mulher que adulterasse, ela seria apedrejada até a morte. José, porém, homem íntegro, resolveu não expor Maria, porque se ele expusesse Maria, ela seria apedrejada até a morte. Então ele poderia se casar com ela logo, né? Assumindo, de repente, ali que o filho era dele, né? Que ele fez aquele filho. Ou ele poderia, o que ele pensou em fazer a princípio, era em deixar Maria secretamente, para não expor Maria. Porém, de qualquer forma, ela seria uma mulher solteira, grávida. Então, ela também seria vista como uma mulher adúltera. Ela, de qualquer forma, não teria um mantenedor, porque assim funcionava naquela época. E ela poderia também vir a morrer. Mas para não entregar a Maria logo ali, né, para a morte, para o apedrejamento, a Bíblia diz que José amava Maria. Então ele resolve deixar Maria secretamente. Porém, naquela noite, ele teve uma visão. O anjo também apareceu para José e disse para José para não ter medo, para casar com Maria sim, porque o filho de Maria era de Deus, vinha do Espírito Santo de Deus. Um ponto importante: quando o anjo apareceu para Maria para dizer que ela estava grávida, ele também contou para Maria que Isabel, a sua prima, estava também grávida. Maria ficou muito alegre com a notícia e Maria foi até a casa de Isabel. E interessante que quando ela está chegando e Isabel escuta a voz de Maria, a criança no ventre dela, que era João Batista, já se revira ali dentro dela, já se mexe muito, se agita muito. E Isabel então tem a revelação e fala para Maria, né? E fala com ela que sabe que ela é abençoada porque no ventre dela está o Messias. Maria fica ali com Isabel por cerca de mais ou menos uns 3 meses e depois retorna para sua casa. Maria era uma mulher pobre, tanto que ela morava em Nazaré, e quem morava em Nazaré não tinha muitas condições financeiras. E um outro indício também que diz que Maria era pobre é porque lá naquele tempo tinha um costume que 40 dias após o nascimento de um menino, os pais deveriam ir até o templo e a mãe entregaria um sacrifício pela vida do menino que nasceu. Então, o sacrifício estipulado pelo templo, né, pelos judeus, era um cordeiro. Porém, para os mais pobres, era permitido, né, que não tinha condições de dar um cordeiro, então era permitido que eles levassem 2 pombinhos. E foi a oferta que Maria levou, 2 pombinhos, após o nascimento de Jesus. Então, esse é um indício de que Maria realmente era pobre, porque essa exceção era apenas para os mais pobres, os demais deveriam dar um cordeiro. José era carpinteiro e provavelmente ele ensinou, né, esse ofício da carpintaria para Jesus, porque Jesus também era carpinteiro. José casou-se com Maria, mas a Bíblia deixa claro que ele não teve relações sexuais com ela até que Jesus nascesse. Então, até que Jesus nascesse, José não teve relações sexuais com Maria. Então, Jesus nasceu realmente da Virgem. Porém, depois que Jesus nasceu, os dois mantiveram uma vida de casal normal e tiveram vários outros filhos. O último relato que a Bíblia faz de José foi quando Jesus tinha 12 anos e aconteceu uma situação em que eles tinham ido a Jerusalém na Páscoa e no retorno Jesus ele não volta com a caravana, ele fica no templo e depois de alguns dias, né, o pessoal andando em caravana, Maria já estava achando que estava
que o menino, né, Jesus estava com José, porque na época era muito comum ir em grupos de mulheres e homens juntos, né, todo mundo junto, mas separados, no grande número de pessoas. Então, embora a caravana fosse junta, mas era comum às vezes eles irem separados. Então, acaba que Maria acha que Jesus está no meio da caravana, no meio das pessoas, José também acha que está ali, porém, quando eles vão ver, eles se dão conta, eles não conseguem encontrar Jesus, e aí eles voltam o caminho e eles encontram Jesus aos 12 anos, ensinando no templo ali, debatendo, falando da palavra de Deus com autoridade para os mestres da lei. Esse episódio é contado no Evangelho de Lucas apenas. E esse é o último relato da vida de José. Quando a Bíblia fala depois que Jesus iniciou o seu ministério, a Bíblia não fala mais da presença de José. Então acredita-se que ele tenha falecido. Aí dos 12 até os 30 anos de Jesus, que é o momento que Jesus inicia seu ministério, acredita-se que José tenha morrido aí nesse meio tempo. Já Maria, por sua vez, a gente vê que ela foi ativa no ministério de Jesus. Então, em vários momentos em que as mulheres acompanhavam Jesus, fosse de cidade em cidade, preparando coisas, a gente várias vezes consegue ver Maria ali no meio das mulheres, servindo ao ministério de Jesus. Em João 2, acontece uma passagem da Bíblia em que Jesus vai até um casamento com Maria, sua mãe, e Maria era amiga da família, então Maria era muito próxima ali, ela foi a esse casamento com a sua família, várias pessoas foram a esse casamento, e em um determinado momento da festa o vinho acabou. Essa passagem está em João 2, bodas de Caná da Galileia. Em um determinado momento o vinho acabou da festa. E aí a mulher, né, Maria, chega até Jesus e fala com ele, né? Fala com ele que o vinho acabou. E ele entende que Maria está falando para ele agir de alguma forma. E ele responde, versículo 4 de João 2. E ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porque ainda não era momento de Jesus se apresentar publicamente como Messias. Porém, mesmo assim, Maria vira para os empregados e fala assim: faça tudo o que ele mandar. Porque Maria sabia que Jesus era Jesus. Maria sabia que o Messias era ali, já estava ali. Então, Maria sabia que quem poderia resolver a situação dela naquele momento era Jesus. Assim como a gente sabe que quando a gente precisa de alguma coisa, quando a gente está num momento de aflição, precisando de ajuda, a gente recorre a Jesus, a gente recorre a Deus. E assim Maria fez naquele momento. Fica claro nas Escrituras que Maria foi uma mulher de Deus. Maria foi uma mulher abençoada, tanto que ela foi a escolhida entre tantas mulheres para ser mãe, para gerar ali no seu ventre o Filho de Deus. Maria com certeza foi uma mulher muito abençoada. Porém, eu sou evangélica, eu reconheço Maria sim como que foi uma mulher cristã, abençoada, serva de Deus, porém eu entendo que Maria não merece adoração. E por quê que eu penso assim, que os evangélicos pensam assim? Eu vou te explicar agora. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, do versículo 46 ao versículo 50, diz que Jesus estava numa casa com a multidão, pregando, curando as pessoas. E aí uma pessoa chega até Jesus e fala assim, versículo 47. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Deixa eu explicar esse texto aqui para vocês. O que acontece? Maria estava indo ali falar com Jesus. Nesse momento aqui, Jesus estava ali ensinando, Jesus estava pregando, Jesus estava falando sobre o reino de Deus. Deus que era realmente o seu pai. José foi seu pai adotivo, porém o seu pai mesmo foi Deus. Aliás, é Deus, né? Jesus é filho de Deus. Nesse momento aqui, Jesus estava ali
fazendo a vontade de Deus, pregando, ensinando, ajudando pessoas. E essa era a função de Jesus ali, naquele momento. Então, quando Maria chega junto com seus irmãos para falar com Jesus, Jesus responde isso. Ele fala assim: a minha família é essa daqui. Quem faz a vontade do meu Pai é a minha família. Então Jesus não estava dizendo que Maria e os irmãos não eram família dele, mas Jesus estava ampliando a família dele. Estava falando: olha, todos vocês, todos que fazem a vontade do meu Pai são a minha família. E um outro texto que eu trago para vocês está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 27 e 28. Jesus deu um grande discurso, falou sobre várias coisas, ensinou sobre várias coisas. As pessoas notavam em Jesus a autoridade dele para ensinar. E aí, o que acontece? Ó, versículo 27 de Lucas 11. Quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: como é feliz, em outras versões, bem-aventurada, a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. E Jesus respondeu, versículo 28, mais felizes, ou seja, mais bem-aventurados, são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Repare só nesse ponto que em um momento em que Jesus ainda estava na terra, uma pessoa que estava ali com Jesus tentou adorar Maria. Ela já falou: como é abençoada a mulher que te teve, que colocou você no mundo e te amamentou. Então, nesse momento aqui, a gente já vê uma tentativa de adoração a Maria. E o próprio Jesus fala para ela assim: não, mais bem-aventurado, mais feliz, mais abençoados são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. O que acontece? Maria foi uma mulher fenomenal, Maria foi uma mulher sensacional, mas foi uma mulher concebida naturalmente. Ela nasceu de uma concepção do seu pai com a sua mãe, e aí ela nasceu. Foi uma mulher escolhida por Deus para gerar Jesus, mas ela foi apenas uma mulher. Enquanto Jesus, não. Jesus, sim, ele estava na terra como homem, mas ele era filho de Deus. Tanto que ele não precisou de homem na sua concepção. Maria foi a escolhida para gerar Jesus, até mesmo para cumprir a profecia desde lá de Gênesis, quando Deus fala que haverá inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Enfim, Maria, como uma mulher de Deus, nasceu, viveu, se casou, teve filhos e morreu. Isso é o que a Bíblia fala. Enquanto Jesus, não. Jesus já veio desde o princípio. Ele veio anunciando Deus, o reino de Deus. Jesus veio como o próprio Deus na terra. E ele viveu e morreu com a missão de carregar sobre ele os nossos pecados. Depois da morte, ele ressuscitou e está vivo até hoje. Interessante uma analogia com a gente mesmo, com as pessoas de hoje em dia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim, tá? Então, eu sou uma pessoa só, porém, eu sou 3 em 1. Como assim? Eu tenho um corpo, que é esse daqui, que quando eu morrer, o corpo vai ficar na terra, então eu tenho um corpo. Porém, eu tenho um espírito, que é o que faz a ligação entre eu e Deus, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós, que o meu corpo é templo do Espírito de Deus, é porque o Espírito de Deus habita em mim, e é esse Espírito que consegue, se comunicar. Eu adoro ao Senhor com o meu espírito. E eu tenho a minha alma, que são os meus sentimentos, são os meus pensamentos. Então eu sou uma trindade, porque eu sou 3 em 1. Eu sou uma alma, um corpo e um espírito. Enquanto o mesmo acontece com Deus, na Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são 3 em 1. Então Jesus estava aqui na Terra como um homem, porém com uma ligação direta, com Deus Pai. E depois da ressurreição de Jesus,
ele envia o Espírito Santo, o Consolador, que está aqui na Terra até hoje, né, para nos consolar, para estar conosco. Já Maria, não. Maria foi alguém que carregou Jesus, ela teve uma ligação muito forte com Jesus pelo fato de Jesus ter sido gerado no ventre dela. Porém, a partir do momento que Jesus nasceu e que foi cortado o cordão umbilical que ligava Jesus a Maria, Maria foi só uma mulher abençoadíssima, mulher de Deus, mas foi apenas uma mulher. Enquanto Jesus não, Jesus sim faz parte da divindade, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em Lucas capítulo 4, versículo 8, Jesus diz assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus é o único caminho entre nós e Deus. Então não precisa interceder para Maria, para santos, para ninguém. Todos esses outros homens, essas outras mulheres, eles foram mortos, eles morreram e estão aguardando um momento, né, de nós, né, ressuscitarmos juntamente com Cristo, a próxima vinda de Cristo. Então Jesus, ele deixa bem claro o tempo todo que ele está aqui na Terra, ele deixa bem claro em todos os seus ensinamentos que ele é o único caminho entre nós e Deus. Enfim, por isso nós cristãos não adoramos Maria. Nós acreditamos sim que ela foi uma mulher de Deus, que ela foi bênção, que ela foi abençoada, ela foi escolhida entre todas as mulheres para gerar o Filho de Deus. Porém, ela não merece a adoração, não por erro dela, nem por nada disso, mas porque nós acreditamos que Deus, ele deixa pra gente aí esse ensinamento que nós devemos adorar somente a Deus. Não é falta de respeito com Maria, nem com nenhum outro santo, né, que a Igreja Católica adora, mas sim é uma forma de respeitar a Deus, porque Ele nos ensinou isso tudo. Quando a gente lê a palavra, a gente vê o tempo inteiro sobre isso, sobre adorar somente a Deus. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Feliz Dia das Mães para você que é mãe, que Deus te abençoe, que você tenha um dia muito abençoado aí no meio da sua família, que seja uma bênção para você, que você receba muito carinho, muito amor dos seus nesse dia. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou lá te responder e a gente conversa sobre isso, tá bom? Ah, mais uma coisa, eu tenho um outro canal começando agora com esse vídeo, o nome do canal é Mais Preciosa que Rubi, vou deixar o link aqui na descrição. É um canal voltado para mulheres, então eu vou trazer estudos bíblicos de mulheres, vamos falar sobre mulheres na Bíblia, além de também fazer vídeos de devocional, que são aqueles vídeos assim, curtinhos, falando da palavra de Deus. Então geralmente de manhã cedinho eu vou postar um vídeo de devocional também, para você já começar o seu dia aí ouvindo uma palavra de Deus. E também vamos tratar de outras coisas de mulher, tá bom? Então se você tiver alguma sugestão para o meu canal novo, Mais Preciosa que Rubi, deixa aqui embaixo também, vá lá, se inscreve, vai ser um prazer receber você também lá no meu outro canal. Se gostou do vídeo, deixa um like, compartilha aí com seus amigos, pega o link do vídeo, coloca no WhatsApp e sai distribuindo aí para um monte de grupo, porque assim você me ajuda a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir falar sobre Deus, sobre Jesus aqui no YouTube. Que Deus abençoe você e a sua casa. Um beijo. Tchau, tchau.